Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. O que você mais quer? Apresentação da primeira edição. Dinheiro, fama, poder, felicidade, personalidade ou tranquilidade? Os 13 passos para a riqueza apresentados neste livro são a filosofia mais rápida e confiável para a realização individual já apresentada até hoje para o homem ou a mulher que estiver em busca de um objetivo definido na vida. Antes de começar o livro, você vai se beneficiar imensamente se aceitar o fato de que este livro não foi escrito para entreter. E não é possível digerir adequadamente todo o seu conteúdo em uma semana ou em um mês. Depois de ler o livro inteiro, o Dr. Miller Reese Hutchinson, um consultor de engenharia conhecido em todos os Estados Unidos e sócio de longa data de Thomas Edison, disse: "Este livro não é um romance, é um livro didático sobre as realizações individuais que saiu direto das experiências de centenas dos homens de maior sucesso dos Estados Unidos. Deve ser estudado, digerido e usado em sua meditação. Não se deve ler mais de um capítulo por noite. O leitor deve sublinhar as frases que o impressionarem mais. Posteriormente, deve voltar a estes trechos e lê-los de novo. Um verdadeiro aprendiz não irá simplesmente ler esse livro, mas sim absorver seu conteúdo e assimilá-lo. Este livro deve ser adotado por todas as escolas de ensino médio e não se deve permitir que nenhum aluno ou aluna se forme sem que tenha passado satisfatoriamente numa prova sobre seu conteúdo. Essa filosofia não vai substituir as matérias que se ensinam nas escolas, mas permitirá que se organize e se aplique os conhecimentos adquiridos, convertendo-os num trabalho útil e adequadamente remunerado, sem perda de tempo." O Dr. John R. Turner, reitor do College of the City of New York, depois de ler esse livro, falou: "O melhor exemplo do quanto essa filosofia é precisa é o seu próprio Blair, seu próprio filho Blair, cuja dramática história de vida você narrou no capítulo sobre desejo." O Dr. Turner se referia ao filho do autor, que, nascido sem a devida capacidade auditiva, não só evitou virar surdo-mudo, como acabou por transformar essa deficiência num ativo sem preço, ao aplicar a filosofia nele descrita. A maneira mais proveitosa de utilizar esse livro. Depois de ler a história, que começa na página 55, você vai perceber que tem nas mãos uma filosofia capaz de ser transformada em riqueza material, ou de servir para lhe trazer prontamente paz de espírito, compreensão, harmonia espiritual e, em alguns casos, a exemplo do filho do autor, de ajudá-lo a ser maior do que a dor e a angústia físicas. O autor descobriu, analisando pessoalmente centenas de homens bem-sucedidos, que todos eles tinham o hábito de trocar ideias no que eles chamavam de reuniões. Quando tinham problemas para serem resolvidos, eles se reuniam e discutiam livremente até descobrir, da contribuição conjunta de ideias, um plano que serviria a seus propósitos. Você que está lendo esse livro irá aproveitá-lo ao máximo se colocar em prática o princípio do mente mestra que ele descreve. Você pode fazer isso, entre parênteses, como outros estão fazendo com sucesso, formando seu próprio grupo de estudos, com a quantidade que você quiser de pessoas que sejam amigas e harmoniosas. O grupo deve se reunir periodicamente, como, por exemplo, uma vez por semana. Deve-se ler um capítulo do livro em cada reunião e depois seu conteúdo deve ser livremente discutido. Cada membro deve fazer anotações, escrevendo todas as ideias que teve, inspiradas pelo debate. Cada integrante deve ler e analisar o capítulo vários dias antes da leitura em voz alta e dos debates no clube. A leitura deve ser feita por alguém que seja bom orador e que saiba como colorir e preencher o sentimento às frases. Seguindo esse plano, o leitor obterá destas páginas não só a soma do melhor conhecimento organizado, a partir da experiência de centenas de pessoas bem-sucedidas, mas o que de longe é o mais importante. Ele estará se servindo de novas fontes de conhecimento que brotam em sua mente, como também do conhecimento de
todas as demais pessoas presentes, o que é inestimável. Se seguir esse plano persistente, é quase certo que irá descobrir e se apropriar da fórmula secreta pelo qual Andrew Carnegie adquiriu sua imensa fortuna, a que o autor se refere na introdução.